Olá, estamos aqui em mais um programa Na Missão, um programa do canal APTV, nessa série especial em parceria com a editora Ultimato e com a MTB, aqui organizadora do 7º Congresso Brasileiro de Missões. Hoje estamos recebendo aqui pessoas muito importantes, interessantes, nós vamos ter uma conversa muito interessante. Eu falo de Biran Kumar e de Marcos Grava. Nós temos aqui o Biran, ele é malasiano, ele é o líder cristão no Sudeste Asiático, é um líder cristão e membro do board dos Tent Makers International, que são os fazedores de tenda internacional. E o Marcos é presidente dos Atletas de Cristo. Marcos Grava já é conhecido nosso e ele estará aqui traduzindo o Biran Kumar. Thank you for your presence here in the program Na Missão. It's a privilege to be here with you. É um grande privilégio estar aqui com vocês nesse dia. Obrigado, Marcos, pela sua presença. Obrigado, Paulo, a presença muito importante para nós. Obrigado pelo convite. Okay, I have some questions for you. What are the challenges in Asia at this particular moment of history? I think one of the biggest challenges for the church in Southeast Asia right now is that most of the countries in Southeast Asia are closed for the gospel. Em resposta à sua pergunta, quais os principais desafios no Sudeste da Ásia, eu diria que é um grande número de países ainda fechados à presença do Evangelho. So Christianity is a minority in Southeast Asia. O cristianismo ainda continua sendo uma minoria no Sudeste Asiático. So as a minority to be a voice in Southeast Asia is a big challenge. Então essa minoria se tornar uma voz ativa naquela região é um grande desafio. So we have parts of Southeast Asia that are still ruled by the communist political system. Então, parte dos 11 países que compõem o Sudeste da Ásia, os governos continuam sendo membros do Partido Comunista. We've got parts of Southeast Asia that's ruled by strong military government. Alguns desses países ainda são governados por uma ditadura militar muito forte. We've got some countries in Southeast Asia that are strongly Islamic. E alguns outros países têm uma cultura islâmica, um governo islâmico bastante So as a forte. minority in these countries, it's a challenge for us to be a voice and to have a Então, presence in essas Southeast minorias cristãs nesses três contextos é um grande desafio se tornarem uma voz ativa. Thank you for the answer. But what would be a good preparation for Brazilian church to help in this scenario? I think the Brazilian church is naturally very well received in Southeast Asia. Do you think the Brazilian church workforce there is something good for you? Do you think it's something Very important much, for Southeast Asia? very much, because most people in Southeast Asia, Brazil is a very positive country. Em resposta à pergunta de qual a melhor estratégia e como a igreja brasileira pode se comportar no Sudeste da Ásia, a resposta dele é que a igreja brasileira é muito bem-vinda ali e ela tem condições de fazer um bom trabalho naquela região. Because there's no history. Whereas with America, with England, there's a history of colonization. Whereas in Brazil, there is no history in Southeast Asia. There are no it's a tensions positive, between the cultures. Right, so it's a positive force. A história de muitos desses países é uma história de relações conturbadas com países da Europa, dos Estados Unidos, em termos de colonização, imperialismo e tudo mais. Já com o Brasil, a história não tem esse problema. So it's a very positive thing. Então é uma situação muito positiva. That's good. Vocês podem aproveitar já esse começo de entrevista, entendendo que eles gostam muito do brasileiro lá, porque não existe tensão, não existe briga, não existe um histórico com o Brasil no aspecto negativo, né? Ele disse que é uma visão muito positiva do Brasil. Então, vocês que estão nos ouvindo já começam aproveitando esse início de entrevista, ouvindo que eles estão muito abertos e gostam muito do brasileiro lá. Então, o missionário brasileiro é muito bem recebido lá. Okay, so what would be the preparation and the challenges that Brazilian people needs to understand and needs to learn, what the Brazilian missionary needs to learn before going to Southeast Asia? I think one of the things that we have to understand is that because of the Christianity being a minority in Southeast Asia, Brazil doesn't have that experience of being persecuted, of being minority. So Brazilian church doesn't understand some of these challenges. So I think that is one area
the Brazilian church needs to prepare itself. Uma das grandes dificuldades na preparação de obreiros brasileiros para trabalhar nessa região é a falta de compreensão da igreja brasileira em termos de sofrer as perseguições que o povo cristão no sudeste da Ásia sofre. O Brasil não tem esse tipo de problema, então muitas vezes o missionário se apresenta na região sem esse histórico, sem essa compreensão. Então ele não tem experiência, não sabe se comportar diante de uma situação de Por isso perseguição. a importância de uma preparação. Ok, go ahead. And I think one of the other challenges is language. Southeast Asia has about 800 different languages. Um segundo desafio, talvez um dos maiores, seria a questão linguística. O sudeste da Ásia apresenta 800 diferentes línguas e dialetos. Ok. So for the Brazilian Christians, one of the things they will have to learn will be a second language. They'll have to learn another Então language. é imprescindível que o brasileiro que se apresenta para esse tipo de trabalho missionário já saia daqui com uma segunda língua aprendida. And lastly, Brazilians must know that there is no feijoada in Southeast Asia. So they have to learn to live without feijoada. E a terceira coisa é que há algumas restrições alimentares e o brasileiro precisa se adaptar à comida local, e ele então ilustra que feijoada é uma coisa que nós não vamos encontrar nessa região. How many countries are we talking about, and what are the countries that we're talking about? We're talking about 11 countries in Southeast Asia. Nós nos referimos ao sudeste da Ásia a 11 países. Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Tailândia, Vietnã, Laos, Camboja, Malaysia, Singapore, Brunei, Malásia, Singapura, Brunei, Indonesia, Philippines, and East Timor. Indonésia, Filipinas e Timor-Leste. Nós estamos vendo que não é algo fácil para um missionário, porque normalmente as línguas são aprendidas com mais facilidade, algumas outras línguas talvez parecidas ou que venham do latim, enfim. Nós estamos tratando de países com línguas completamente diferentes. Eu estou correto nessa afirmação, Marcos? Sim, é verdade. Eles têm que aprender uma terceira língua a partir do inglês, que seria o primeiro passo, né? Sim. Então é uma coisa bastante Em alguns desses desafiadora. países eles têm uma língua nacional que não é o inglês, no caso da Indonésia e da Malásia, que chama-se Bahasa, e a partir do Bahasa eles vão aprender uma terceira ou uma quarta língua local. Para poder se comunicar. We're talking about the difficulties in learning a third or fourth language to be able to communicate. But I think, as Marcos Grava shared, I think English would be a good media. With English, you can get around most of Southeast Asia. Então, o inglês seria uma boa plataforma para todo missionário se apresentar nessa região e, através dela, aprender uma outra língua. Muito bom. Estamos aqui com Biran Kumar e Marcos Grava, mas o nosso tempo do primeiro bloco acabou. Aguarde um pouquinho, a gente já volta para terminar essa conversa interessante com eles. Fique conosco. Cada uma dessas crianças traz sonhos e necessidades muito parecidas com as nossas. A diferença é que muitas não têm as oportunidades que você e eu temos de realizá-las. O Projeto Calçada busca levar vida a crianças, adolescentes, jovens e adultos sem esperança. Ajude-os a conquistarem seus sonhos e ter suas necessidades supridas. Projeto Calçada, trazendo esperança às crianças em risco ao redor do mundo. Estamos de volta aqui com o programa Na Missão, hoje recebendo Biran Kumar e Marcos Grava, uma conversa muito interessante sobre Sudeste Asiático. Biran, I have a question for you. You have been talking to us in this Congress about 8 bridges for the church to bless Southeast Asia. What was it? Então, no Congresso nós temos ouvido você falar aqui sobre 8 pontes em que a Igreja Brasileira pode abençoar o Sudeste Asiático. What is that about? Quais são essas pontes? Because the church in Southeast Asia is a minority church. Porque a igreja cristã no Sudeste Asiático é uma igreja de minoria. In order to be positive, to bring God's blessing to Southeast Asia, we need to find some bridges that would help us communicate
No sentido dessa igreja minoritária ser uma bênção naquela região e apresentar o Evangelho, nós tivemos que encontrar algumas pontes de comunicação. And so some of these bridges are ways that helps us get into the communities and they will receive us and we can be a positive blessing to them. Essas pontes, na verdade, são caminhos que nós conseguimos alcançar o coração das comunidades e ser alguém relevante e positivo para eles. So this bridges really is to help us get into the community. Então, na verdade, essas pontes só nos auxiliam a colocar missionários, obreiros dentro das comunidades. That we can bring God's blessing to them. E podemos assim trazer a bênção do Evangelho a eles. Do you think this applies to Brazilian church? Você acha que isso se aplica à igreja brasileira? I can think of 2 or 3 areas where the Brazilian church is very well positioned for this. Eu acredito que há 2 ou 3 maneiras que a igreja brasileira se encaixa perfeitamente. As a nation which its economy is growing, Como uma nação onde a economia tem crescido nos últimos anos, there is a strong business force in Brazil. há uma força empresarial e negocial muito grande no Brasil. And because there is no history of animosity between Southeast Asia and Brazil, I think the door for Brazilian businessmen to get into Southeast Asia is wide open. Então, como não há essas restrições, eu vejo que empresários e empresas brasileiras têm uma porta aberta para a entrada no Sudeste Asiático. And the other experience that I've had is in the area of healthcare. Outra experiência que eu tenho visto é no sentido de saúde, tratamento médico. I've had the privilege of having medical doctors and nurses from Brazil come and help us in Southeast Eu Asia. tenho tido o privilégio de receber grupos de médicos e enfermeiros para atendimento no Sudeste Asiático. And the locals are very drawn to the Brazilian medics. E a comunidade local ela é muito atraída com a presença de médicos brasileiros. Just because of the disposition of the Brazilians being very compassionate and relational, that is a very attractive thing for the locals. Pelo fato dessa simpatia, essa atratividade que o brasileiro desenvolve, eles se tornam bastante bem recebidos. But probably one of the most powerful bridges for the church in Brazil to come to Southeast Asia is football. Mas talvez uma das mais poderosas ferramentas para construir essa ponte com as comunidades do Sudeste da Ásia seja o esporte, precisamente o futebol. That would be my second question. Yes, you go into this. What does Brazilian football has to do with Asia? E essa é a minha segunda do you pergunta. like O que você acha que o futebol brasileiro tem a ver com o Sudeste da Ásia? Vocês gostam? Even losing the World Cup? Ainda perdendo a Copa do Mundo recentemente, somos relevantes? We have forgotten about the World Cup. Nós já esquecemos a Copa do Mundo. That's good. Isso é bom para vocês todos aí escutarem. There was no World Cup this year. Esse ano não houve Copa do Mundo. Okay, thank you. I think, when people in Southeast Asia think about Brazil, they think about football. Quando os moradores da região do Sudeste da Ásia pensam a respeito do Brasil, eles referem-se diretamente a futebol. When they think about football, they think about Brazil. When they think about Brazil, they think E o about contrário é a football. mesma coisa. Quando eles pensam sobre futebol, eles já se referem ao Brasil. So you think it's a good bridge? It's a very important bridge because Essa é in uma Southeast ótima Asia, ponte. football is sometimes almost like a religion. Porque no Sudeste da Ásia, o futebol algumas vezes se torna como uma religião para eles. Even people who don't get along with one another, football is the bridge that brings people together. Ainda pessoas que não convivem umas com as outras por determinados problemas e preconceitos, quando o futebol chega, ele supera essa So divisão. football is a powerful bridge. Então, o futebol é To Southeast Asia. uma poderosa ponte para a região Sudeste da Ásia. Ok. Marcos, o que você tem a dizer sobre o trabalho da Igreja Brasileira? Você conhecedor da Igreja Brasileira em relação à ajuda que nós podemos dar para o Sudeste Asiático? Bem, Paulo, eu E tenho missões brasileiras têm trabalhado o Sudeste Asiático? Sim, eu tenho a comprovar isso que ele está dizendo. Eu tenho o privilégio de traduzi-lo aos seus telespectadores esse dia, porque é fato, eu tenho visto isso com os meus próprios olhos. Em 2008, uma grande tragédia atingiu um país do Sudeste da Ásia, um país muito pobre, de governo militar e extremamente fechado ao evangelho, chamado Mianmar. Naquele ano, uma das nossas colegas, em um trabalho de preparação de chegada de missionários, ouviu que o país estava fechado até mesmo para a entrada da Cruz Vermelha e da ONU. Nenhuma ajuda internacional era bem-vinda. Mas um líder do país disse à missionária: se você trouxer uma equipe de futebol brasileiro, nós permitimos a entrada. E ela achou aquele desafio muito inusitado e transmitiu a mim. Muitas vezes a gente pensa que
esse negócio de entrar com esporte, com futebol, às vezes pode ser enrolação, mas vamos escutar isso que está acontecendo. Só entraram por causa do futebol. É verdade. E aí ela me fez esse desafio aqui no Brasil, eu aceitei de pronto. Em alguns meses preparamos uma equipe. Bran e sua equipe foram os nossos anfitriões, fizeram uma ótima preparação, um trabalho que se estendeu para outros 3 países, porque os jogos serviam de fonte de arrecadação de recursos para a reconstrução de casas. Nós jogamos contra a seleção de Mianmar, do Vietnã, da Tailândia e também jogamos da Malásia e comprovamos aquilo que ela tinha ouvido, de que um grupo de brasileiros podia entrar. Mas claro, com um bom trabalho missionário, na nossa esteira, no nosso rastro, vieram então os médicos e enfermeiros da missão, porque a porta ficou aberta após a nossa passagem. Muito interessante. Então, está aí a experiência comprovada daquilo que foi falado aqui, né? Temos um representante do Sudeste Asiático, o Bran, e temos aqui alguém que foi lá e fez esse trabalho e conhece muito bem e sabe da realidade dele, das necessidades deles e está aqui para ajudar-nos a entender melhor, a recrutar pessoas, recrutar missionários e recrutar toda essa força de trabalho. Então aí as 8 pontes, mas se você gosta de esportes, está aqui o Marcos, presidente do Atletas de Cristo, de forma que você pode entrar em contato com eles. Tem aqui o site, né? Sim. atletasdecristo.org. Você pode entrar e você pode conhecer muito mais desse trabalho. E informações também de como servir como pessoa, como igreja na região sudeste da Ásia. Nós podemos colocá-los em ponte com esses nossos irmãos. Colocá-los em contato, né? Então, muito obrigado, Marcos, pela sua presença. Foi um prazer participar. Nosso tempo chegou ao fim. Thank you very much, Bran, for participation in this program. Muito obrigado pela sua participação. It's a privilege to be here Obrigado, with you. foi um privilégio estar com vocês. And I hope to see you later again, maybe with a special channel from your organization here in Canal App TV that we are Espero ter a launching. oportunidade de revê-lo numa participação no nosso programa novamente. I hope so too. Eu também Ok. espero isso. Esperamos ter os Atletas de Cristo conosco também. Com prazer, a qualquer E momento. estaremos abertos a todos vocês. Muito obrigado e muito obrigado a você pela audiência que nos deu. Obrigado a você que esteve conosco também. E nós vamos voltar com o terceiro bloco com outro convidado. Não saia daí. Muito obrigado, continue conosco. Desde pequeno, te ensinaram que só dá para fazer missões de 3 formas: indo, orando ou contribuindo. Você sempre sentiu seu coração ardendo por missões, mas como seus talentos e habilidades não se encaixam muito bem no trabalho de campo, você ficou com as outras 2 opções: contribuir e orar por aqueles que estão lá. Nós da base acreditamos que existem muitas outras formas de fazer missões e que todos podem servir com aquilo que sabem fazer. Conheça hoje o nosso trabalho e saiba como você pode ajudar. Base, juntos pelo reino. Conheça a revista eletrônica Vale Gospel Notícias, o ponto de referência dos evangélicos. Entre em nosso site, aproveite os nossos serviços e conheça o Vale Gospel Card, rede de descontos no guia de compras, serviços e conveniados. Peça agora o seu gratuitamente. Aproveite este benefício e ligue agora mesmo. 12 98 829 7380. Mande um e-mail para a gente, valegospelcard@gmail.com. Acesse o nosso site www.valegospelnoticias.com.br e fique por dentro das boas notícias que temos para vocês. Olá, estamos aqui novamente no programa Na Missão, um programa do canal App TV, que nós trazemos para você informação, trazemos para você novidades, trazemos para você mensagens especiais com pessoas ligadas à área de missões. Hoje eu estou aqui com a Mila, nesse programa que faz parte de uma série produzida aqui direto do Congresso Brasileiro de Missões, do 7º Congresso Brasileiro de Missões, acontecendo aqui em Águas de Lindóia, São Paulo. Mila, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Na Missão. Muito obrigada. Bom dia a você, bom dia a todos. Nós vamos conversar um pouco com a Mila sobre um DVD, um trabalho que ela está lançando, mas daqui a pouquinho eu digo para vocês o que é. Mas eu quero apresentar a Mila. A Mila Gomides, ela é missionária, ela foi missionária durante muito tempo no Sudeste Asiático, especialmente na Tailândia, mas com experiência em outros países também. Hoje ela é missionária da CEPAL, mas na Tailândia e no Sudeste Asiático ela trabalhou com a Create International, né? A Mila é jornalista, ela tem escola de estudos bíblicos em Taiwan, também a Mila tem curso de comunicação transcultural
especialmente mídia para povos não alcançados, não é? Ela trabalhou com 14 povos não alcançados. Ela hoje trabalha com o pastor Marcos Amado num projeto chamado Matureu, que é o Centro de Reflexão Missiológica, está localizado em São Paulo. Também ela morou na Índia, Taiwan, além da Tailândia e Mongólia, fazendo projetos especiais nesses países. E hoje o foco do seu trabalho é Sudeste e Sul asiáticos, com estudos para povos budistas. Olha aí, uma novidade, nós não temos muito isso difundido no meio missionário brasileiro. Então ela tem preparado e estudado o povo budista, para ver a religião budista, para ver como é que nós podemos alcançá-los, né? E ela trabalha também com os vocacionados da MTB. Mila, eu gostaria, depois dessa apresentação, de te fazer algumas perguntas. A primeira delas é: como é que você concilia tudo isso, como é que você conciliou tudo isso na sua vida ao longo desse tempo todo, com família e marido e casa, como é que isso funciona? Primeiros 4 anos em missões, estava solteira no campo e há 9 meses eu me casei. Eu o conheci no campo, conheci Tiago no campo transcultural, e ele também tem um amor por missão, por povos não alcançados. Então fica mais fácil caminhar quando os dois caminham juntos no mesmo propósito, né? Ele é muito encorajador, apoiador, então ele apoia bastante esse projeto mesmo do DVD. Ele chegou a conhecer esse projeto um ano antes que eu conheci e teve um desejo de que um dia esse projeto pudesse existir em português. Então até nisso o Senhor nos uniu, né? Até nos desejos, assim, nos propósitos. Ok, muito bem. Vamos falar do DVD então. Eu tenho ele aqui em minhas mãos, ele chama Envolva-se, Materiais para Mobilização Missionária. E temos um tema que nós fomos feitos para fazer a diferença. É um trabalho muito bem feito, muito bem acabado, e vocês podem ter acesso a ele através do site da Ultimato. Da editora Ultimato, que é uma parceira na produção desses programas aqui no CBM. Me fala sobre esse DVD Envolva-se, Mila. Esse DVD Envolva-se, ele é um projeto que surgiu em 2005 na Austrália e faz 4 anos que nós estamos trabalhando para que ele exista em português. Conversando com alguns líderes de missões, eles acreditam que há 10 anos nós não temos um material tão completo em informações sobre tudo que está acontecendo em missões hoje no mundo. As principais transições, os principais avanços e também as principais necessidades. Como eu te falei antes, eu estudei jornalismo, então nós que trabalhamos com mídia somos apaixonados por comunicação. E aí eu sou apaixonada para a comunicação do Evangelho para os que não conhecem o Evangelho, mas também de comunicar essa realidade para a igreja brasileira, para que ela possa responder. Então o Envolva-se faz parte de uma dessas paixões. E a gente acredita que um dos grandes diferenciais do DVD, além de ele ser muito bonito, ser muito bem produzido, é a mensagem da missão de Deus, de um Deus soberano. Participando de algumas conferências missionárias, conversando com alguns missionários, a gente tem percebido que, infelizmente, algumas pessoas têm mobilizado a igreja brasileira com uma mensagem muito apelativa, baseada somente nas necessidades, negligenciando o que Deus está fazendo hoje no campo. Então eu posso falar de miséria, eu posso falar de perseguição, e se eu ligo a TV eu vejo sempre isso e eu posso me perguntar, mas onde que está Deus tudo isso? Onde está o Deus da missão? E esse material mostra justamente esse Deus da missão. Mostra o que Ele está fazendo hoje no campo transcultural, principalmente nos povos não alcançados, onde geralmente nós só escutamos notícias ruins. E a gente mostra como a igreja tem avançado nesses lugares como nunca na história. E a partir do momento que a gente mostra as grandes maravilhas e que Deus está cumprindo sua missão, nós mostramos que existem muitas coisas que ainda precisam ser feitas e convidamos a igreja a participar dessa missão junto com Deus, porque Ele já está lá cumprindo sua agenda. Você disse na conversa que tivemos anteriormente que esse DVD tem algumas partes, ele é dividido em alguns capítulos, algumas partes. Eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é que eles vão encontrar aqui dentro. Ótimo, obrigada. São 9 vídeos
São 9 documentários feitos em vários países não alcançados, com missionários, mostrando diferentes realidades, diferentes frentes de trabalho, mas como Deus está operando em todos esses lugares. E além disso, um slide, com uma apresentação de slides, são mais de 120 slides, e dividimos em quatro blocos. O primeiro bloco é a base bíblica, mostrando o que Deus diz sobre o coração dele por todos os povos. O segundo bloco é o mover de Deus, mostrando o que Deus está fazendo. O Deus que diz, o Deus que faz. E aí nós mostramos o grande avanço da igreja nos últimos 40 anos, principalmente. Em várias regiões do mundo, Ásia Central, Norte da África, América Latina, Sul, Sudeste Asiático. E a gente também mostra o terceiro bloco, que são os desafios. E aí também são vários slides mostrando um panorama geral. E bem no final nós mostramos que nós não estamos falando somente de números, nós estamos falando de pessoas. E aí a gente tem um bloco totalmente voltado à missão integral, mostrando então como que fica a realidade das mulheres, das crianças, doenças, educação, vários outros temas em regiões onde o evangelho ainda não chegou. É difícil de se pregar o evangelho nesses lugares, no Sudeste Asiático? Alguns lugares são mais fechados para o evangelho, alguns lugares não perseguem tanto o cristão, mas uma coisa que eu percebi assim, no campo transcultural é que Deus se revela, Deus nos leva. Então, a Tailândia, por exemplo, é um país de abertura política, mas extremamente resistente ao evangelho. Ele tem mesmo o índice de evangélicos que a Coreia do Norte, que é um país fechado. Então, às vezes, não é tanto a restrição ao evangelho, política, que faz ser mais fácil ou mais difícil pregar. Mas em todos os lugares que eu fui, eu percebi que antes de Deus enviar o missionário, Deus já estava lá, já preparando todo o terreno para a chegada do missionário, e é Ele que se revela. Então, com Deus, os impossíveis podem virar possíveis. Muito bem. Esse é o DVD Envolva-se, produzido pela Create International, em parceria com a editora Ultimato. Você pode encontrar no site da editora Ultimato. Obrigado, Mila, pela sua presença. O nosso tempo acabou, né? Mas estamos sempre abertos à sua presença aqui no programa Na Missão, para nos mostrar o seu trabalho, o que você tem feito aí ao redor do mundo. Tá bom? Obrigado, Mila, e obrigado a vocês, telespectadores, que nos assistiram. Continue a nossa programação, você vai ver muita coisa de novidade aqui no programa Na Missão. Acompanhe o programa Na Missão e você vai conhecer um pouco mais do que o Congresso Brasileiro de Missões está trazendo para o Brasil, de novidades, de informações e de ensino para a Igreja Brasileira. Muito obrigado pela sua presença.